Olá e bem-vindo a mais um programa Saúde e Você. Estou feliz que você pode sintonizar-nos nesse canal e fique ligado, não mude o canal não, que esse programa vem recheado de informações para você. Hoje vamos falar sobre o TOC. Não o TOC como você conhece, mas o TOC que é o transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Essa é uma doença que atinge 2,5% da população e geralmente tem início no final da adolescência e no início da vida adulta. É uma doença que atinge ambos, mulheres e homens. E para falar sobre esse assunto, temos um doutor muito especial aqui, um convidado excelente. Dr. César Vasconcelos. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Arley. Graças a Deus. Um prazer estar aqui com vocês e agradeço o convite feito pela TreeBN através de você para vir aqui e compartilhar com as pessoas um pouco do que pode ser útil para as pessoas. Que bom, doutor. Sua experiência vai ser usada aqui. Okay. O senhor é um médico psiquiatra há 26 anos, é isso mesmo? Eu já trabalho em psiquiatria desde 79, tenho feito um trabalho como psiquiatra e como psicoterapeuta também. Trabalhei vários anos para o Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, como médico do staff do hospital, e também no CAVES, o Centro Adventista de Vida Saudável, em Nova Friburgo, que é ligado ao Hospital Silvestre. Então, esse é um trabalho já de alguns anos, né? Tenho escrito também para a revista Vida e Saúde, e 2 livros publicados até agora, um terceiro ainda vai ser publicado. E Deus, então, fez uma reviravolta na minha vida e eu interrompi as atividades para o Hospital Silvestre e vim para o Wildwood. Deus realmente me trouxe para cá de uma forma assim, espetacular e eu diria milagrosa também, né? Que é largar tudo assim para ir nessa mudança de vida, assim, não, é por Deus mesmo, não é por mim não, é Deus que tem que ser glorificado com isso, porque foi Ele que está fazendo isso, né? Então, agora eu estou assim envolvido no treinamento de obra médica missionária evangelística, eu quero enfocar o resto da minha vida profissional e vida para trabalhar para Deus, mais focado, se possível, mesmo na parte evangelística médica, né? Então, o Wildwood é uma instituição que funciona desde 1942, treinando pessoas para essa obra médica missionária, e tem um centro de vida saudável, tem um hospital, tem a escola de médicos, formação de médicos, de obreiros médicos missionários, e então é uma satisfação, é uma alegria, essa coisa maravilhosa que Deus está fazendo de me colocar nessa instituição para ter esse preparo, um preparo não, muito mais que técnico, é um preparo realmente espiritual, né? Um preparo do coração e da mente para servir a Jesus, que é o grande médico missionário. Que bom, doutor, que o senhor escolheu ouvir a voz de Deus e apesar das dificuldades, decidiu não só ouvir, mas também fazer o que Deus estava pedindo. É a graça dele, né? Que eu tenho dito para ele assim, Senhor, coloque a sua vontade na minha vida e me dê o conhecimento da sua vontade e a força para realizar essa vontade, né? Quer dizer, eu tenho pedido a Deus que não deixe que eu resista àquilo que Ele quer me levar e realmente o que eu posso fazer é isso, eu estou aqui e envia-me a mim, né, como disse o profeta, e não resistir a Ele, não atrapalhar o trabalho de Deus. Então, o louvor é de Deus, porque é Ele que faz todas as coisas assim, maravilhosas na nossa vida, né? Que bom, doutor. E com certeza vai haver desafios, mas vai haver muitas bênçãos também nesse trabalho. Amém, é verdade. Mas, doutor, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tópico de hoje, sobre o TOC. O que é o TOC? O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno emocional, né? Como o nome diz, obsessivo compulsivo. O que é isso? A pessoa tem pensamentos obsessivos que ela não consegue deixar de ter, não consegue parar a hora que ela quer, e ela tem algumas atitudes compulsivas. Então, essa é a definição de TOC, né? E quais são os índices? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas... É um índice alto, viu, Arley? 2,5% da população mundial apresenta o transtorno, né? Geralmente começa no final da adolescência, início da vida adulta e atinge de maneira meio que igual homens e mulheres. Legal, doutor. Doutor, você disse que o TOC é composto de obsessões e compulsões. Isso. Certo? E o senhor poderia nos dar algumas características da obsessão e de compulsões? Claro, pensamentos, a pessoa tem pensamentos ou impulsos ou imagens que podem vir à mente também, que são estressantes, são intrusivas. O que é um pensamento intrusivo? A pessoa não quer ter e tem. Aquilo vem na cabeça sem que ela decida vir, né?
entra na cabeça. Quando ela percebe, ela já está tendo aquele pensamento que é perturbador para ela. Ela não quer ter, mas aquilo tem. E como características principais, que tipo de pensamento? Né? Pode ser pensamentos intrusivos no transtorno obsessivo compulsivo. Pensamento de contaminação. Parece que 50% das pessoas que têm o toque, elas têm ideias de que pode ser contaminado, se tocar em alguma coisa, né? Então, aí elas vão abrir uma porta, usam um lenço para botar na maçaneta, ou não quer tocar em certos objetos, né? Tem medo de ir visitar uma pessoa no hospital porque acha que vai ser super contaminada. Então, medo de contaminação, 50% das pessoas têm isso. Pensamentos de dúvida também, né? Dúvida que está toda hora com dúvida. Dúvida chama-se dúvida patológica, né? E pessoas que têm também preocupações com o corpo, que se fixam muito, o pensamento toda hora está no defeito do corpo, em alguma característica do seu corpo. Parece que 33% das pessoas têm isso aí. Algumas têm, isso é bem comum também, a necessidade de simetria exageradamente, né? 32% das pessoas com transtorno obsessivo compulsivo têm esse tipo de pensamento que vem toda hora na cabeça. Passa no corredor, vê o quadro torto, quer consertar. Passou pela porta do quarto da sua casa ou na sala e vê a toalha um pouquinho torta, vai lá e conserta, né? E isso é uma coisa que acontece. Até você estava falando um pouco, a gente conversava aqui em off, né? Eu fiquei até um pouco preocupado, porque quando eu era menor, quando eu andava na calçada, tem as linhas e eu ia pulando assim, não pisando nas linhas. Ou quando tinha vários quadradinhos, eu fazia uma ordem lógica e ia pulando só naqueles quadradinhos. Isso pode ser que eu tinha um toque naquela época? Não, você não tinha toque. Criança? A criança tem muito isso. A criança ela tem eu diria assim, ousaria dizer um toque natural. Quer dizer, a criança ela tem essas maniazinhas porque isso faz parte da estruturação da mente da criança, né? Isso tem um simbolismo e uma necessidade normal. A criança faz isso, mas ela funciona bem no dia a dia da vida dela. Quer dizer, mesmo na vida adulta, as pessoas podem ter isso. Veja bem, eu estou falando várias características, né? Tem que ter todas elas, né? E de uma forma que vai prejudicar realmente a vida, como a gente vai falar um pouquinho mais na frente aqui. Então, você ou eu, ou qualquer pessoa de qualquer idade, pode ter um pouco dessas preocupações de querer consertar o quadro torto, de querer ajeitar a toalhinha ali, sem que seja a doença do toque, né? Pode ser uma pessoa que gosta da beleza, gosta da estética, e pode ser um pouquinho de ansiedade também, que não chega a ser a doença, mas que está um pouquinho elevada e que ela não consegue ir embora pelo corredor onde ela passou sem realmente parar para mexer no quadro. Não estou dizendo que quem faz isso está com a doença, mas pode ter realmente um pouquinho aí de ansiedade um pouco alta que descarrega um pouco em consertar aquilo ali, né? Então, voltando, quer dizer, o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, tem os pensamentos obsessivos e as ações compulsivas. Dentre os pensamentos obsessivos, os pensamentos de contaminação, né? Os pensamentos de simetria, como eu falei. Algumas pessoas têm, assim, às vezes eu recebo cartas e e-mails, né, em função das minhas matérias na revista Vida e Saúde. Então as pessoas me mandam essas perguntas e algumas falam assim que ficam agoniadas porque estão na igreja assistindo um culto e aí vem pensamentos sexuais na cabeça, eróticos, a pessoa não consegue eliminar aquilo e sente uma culpa imensa, né? Então 24% das pessoas com toque têm isso aí, pensamentos de fundo sexual, eróticos, obsessivos, que a pessoa não procurou aquilo entrou na cabeça e faz parte do transtorno, né? Então, quer dizer, o que caracteriza o transtorno no sentido obsessivo é que não são coisas relacionadas com a vida, não tem que fazer aquilo para viver, não é uma coisa obrigatória, né? Não são problemas reais da vida, são coisas que entram intrusamente na mente e começam a perturbar a pessoa, né? Então, e também uma coisa que é muito positiva, vamos dizer assim, nesse sofrimento, é que a pessoa, ela reconhece que aquilo ali não é uma coisa que ela quer ter. Aliás, essa é uma diferença bem importante entre o que é uma doença mental grave e uma não grave, vamos dizer assim, uma psicose, por exemplo, né? Nós já vimos no outro programa a diferença entre neurose e psicose. O toque é uma neurose, né? Ou seja, neurose ela não necessariamente priva a pessoa de trabalhar, de funcionar, de casar, de montar uma empresa e tal. Já a psicose é mais grave. Então, no toque, a pessoa, ela percebe, ela diz assim, nossa, eu não queria estar pensando essa coisa, mas eu estou pensando, como é que eu me livro desse pensamento do obsessivo da minha mente? Né? Então, esse é o lado saudável, ela faz uma autocrítica, né?
Está preservada a autocrítica na pessoa que tem toque. No indivíduo psicótico, esquizofrênico, a autocrítica acabou, ele não percebe que ele está tendo um delírio, né? Então, esses são os pensamentos obsessivos, né, que acontecem. E doutor, e quantas compulsões? O que acontece? O que ocorre com essas pessoas com o toque? Então, o transtorno obsessivo compulsivo tem os pensamentos obsessivos, obsessões, e as compulsões são o seguinte: as pessoas elas têm necessidade de repetir algumas coisas. Ela tem, o comportamento repetitivo é uma resposta às obsessões, né? Ou seja, a pessoa ela tem um pensamento obsessivo, aquele quadro está torto, aquele quadro está torto, aquele quadro está torto, né? Então ele vai lá, ele vai e faz. Essa é a compulsão, não consegue não fazer, vamos dizer assim, né? Então a pessoa que tem um pouco disso, mas está bem mais saudável, ela até vê que está torto, depois eu vou lá e conserto. Não trava a vida dela por causa daquilo ali, né? Mas na pessoa que tem o distúrbio obsessivo-compulsivo, ela tem que ter a compulsão, ela tem que fazer. E na verdade é o seguinte: os pensamentos que vêm perturbadores na mente, né? Tipo, se eu cumprimentar você e não lavar a mão 10 vezes depois que eu te cumprimentei, eu vou pegar uma infecção porque você está com a bactéria na sua mão. Esse pensamento de infecção, de contaminação vem forte, a pessoa não consegue. Então ela tem que fazer a coisa, ela tem que ir lá no banheiro e ficar lavando, porque se ela fizer isso, a compulsão, o ato, alivia o pensamento. Se você perguntar, quando eu pergunto aos meus pacientes, o que aconteceria se você não obedecer à compulsão? Inevitavelmente as pessoas vão dizer assim: eu não consigo, eu fico numa aflição, eu não tenho paz, não dá, eu fico nervoso, fico nervosa. E se você faz, o que acontece? Parece que alivia. Então o pensamento obsessivo perturba a mente, a pessoa então faz alguma coisa para anular aquele desconforto interno. Dentre os comportamentos mais frequentes compulsivos, tem a conferência, né? Conferência significa a pessoa fecha a porta do carro e ela vai: será que eu fechei mesmo? Vai lá e confere. Aí, será que eu tranquei todas as portas? Vai lá e confere. Mas será que realmente eu fechei exatamente como deve ser? Será que então, né? Ou então está na sua casa e desligou o gás lá, quem tem gás dentro de casa, o boiler, enfim, e deita na cama para dormir: será que eu desliguei mesmo? Levanta. Aí volta: será que eu dei a volta completa na torneirinha lá? E vai e volta. Faz isso 2, 5, 10, 15 vezes. Isso é a compulsão, né? Tem que conferir isso várias vezes. E eu já disse, isso é normal até um certo ponto, isso é normal em várias pessoas, né? Até um certo grau, e as pessoas têm isso, mas que não vai prejudicar a vida delas. É muito comum também nas pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo, 50% das pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo apresentam uma compulsão para lavar, né? Lavar as mãos, lavar uma louça, excessivamente muito tempo, né? Então fica lavando assim meia hora uma panela, lavando interminavelmente, né? Isso é a compulsão. Se ela não fizer aquilo ali, ela não consegue se sentir... Literalmente meia hora? Literalmente meia hora, né? Tem pessoas que ficam muito tempo embaixo do chuveiro, por exemplo, tomando banho, fica assim, é incrível, é quase inacreditável. Fica assim 10 horas embaixo do chuveiro, né? Não consegue sair. A ideia, o pensamento obsessivo é: você tem que lavar mais, tem mais sujeira, né? Fica preso assim. Contar também, 36% das pessoas que têm a transtorno obsessivo compulsivo têm essa necessidade de contar, essa compulsão de contar. Exemplo, vai andando no ônibus de casa para o trabalho e tem que contar todos os postes que tem até chegar lá. Né? Eu tive um paciente que estava num consultório, na sala de espera, esperando, e ficava contando quantos frisos tinha a persiana, interminavelmente. Sabia que tinha 15, mas contava mais uma vez. Então isso é uma coisa muito sofrida para a pessoa, né? Já falei da necessidade de simetria, né, que também acontece, e tem pessoas que têm necessidade de acumular coisas também, né? Isso pode ser um sintoma de transtorno obsessivo compulsivo. Acumula coisas, objetos sem nenhum valor, né? Papel velho, caixa velha, né? E fica isso aí fazendo. Então, essas são as principais compulsões. Doutor, que perguntas que nos ajudariam a realmente ver se há uma história de toque na nossa vida ou na vida de uma pessoa? Perfeito. Quando se faz uma avaliação médica,
Então, essas perguntas são feitas, né? Tipo assim, você tem pensamentos que não param de surgir em sua mente? Você quer que eles parem, mas você não consegue desligar, né? Esses pensamentos vêm à sua mente e você tenta mantê-los afastados, você tenta afastar porque está te incomodando muito? Aí a pessoa vai dizer, sim, nossa, não estou aguentando mais, né? E começa a descrever o que que é. Esses pensamentos parecem absurdos para você? E a pessoa diz, realmente não faz sentido, nossa, não faz sentido isso, mas eu não consigo não ter, né? E a gente pergunta também para a pessoa assim, o que que você tenta fazer para neutralizar esses pensamentos? Aí a pessoa vai começar a falar das suas compulsões, né? Se o pensamento tem bactéria naquela maçaneta da porta ali, então o que que eu faço? A pessoa diz, né? Eu uso um lenço para poder abrir aquela porta ali, porque pode contaminar, né? E a gente pergunta também para a pessoa, você sente necessidade de fazer essas coisas repetidas vezes? Ela fala, realmente não é uma vez só não, são várias, porque eu acho que tem que ser mais uma vez, e elas descrevem. E elas falam, né? A gente pergunta, isso acontece mesmo que você não queira? Você consegue parar fácil de fazer essas compulsões? Não, não consigo, não consigo. Parece que eu não tenho condições de parar. Então, realmente são as perguntas que vão assim, ajudar a detectar. Identificar. Doutor, tem alguns sinais assim, bem práticos que a gente possa saber que há a presença do toque no indivíduo? Tem os sinais físicos, assim, sinais no comportamento que são bem assim, pode indicar a presença de transtorno obsessivo compulsivo. Por exemplo, pessoas que têm as mãos muito ressecadas, né? E que usam creme de mão com muita frequência, muito exageradamente, vamos dizer assim, né? Usar creme de mão é natural para pessoas que têm pele seca e tal, mas usar muito, né? E a pele ficar muito ressecada, pode ser que essa pessoa tenha uma daquelas compulsões de lavar as mãos compulsivamente. Então resseca, né? Desidrata a pele. Outro sintoma que pode ser assim, meio indicador é pessoas que gastam muitas horas improdutivamente em casa. Exemplo, uma dona de casa que tem transtorno compulsivo, obsessivo compulsivo, e que ela leva 3 horas para fazer um arroz, feijão e uma batata. Então, o que está acontecendo, né? E, provavelmente ela está lá lavando 10 vezes a panela, lavando 5 vezes o arroz, sei lá, né? Liga, desliga o gás, liga, desliga. Então, isso, horas gastas improdutivamente, pode ser um sinal, né? Em jovens, mais que está acontecendo na adolescência, furos em caderno, você pega o material escolar de um jovem e você vai ver que ali tem furos no papel, né? Pode ser que o jovem tenha a mania dele, a compulsão pode ser para apagar, usar a borracha demasiadamente, chega a rasgar o papel, né? Se encontrar isso aí com muita frequência, pode ser um sinal, né? Também se a pessoa fica fazendo as mesmas perguntas o tempo todo, né? E outras pessoas têm, por exemplo, muito medo de que alguém que eles gostam vai ter uma doença ou vai sofrer um acidente, um persistente medo de que alguém vai poder se machucar. Não viaja não, fica aqui, você pode se machucar. Será que aquela pessoa vai se machucar? Será que não? Um exagero em relação a isso, né? Ao normal, mas ao exagero, né? Que é característica a doença. No trabalho é comum pessoas que sempre atrasado. O patrão está ameaçando de desempregar, olha, se chegar atrasado, eu não vou poder ficar com você e tal, e a pessoa chega atrasado. Por que chega atrasado? Não é porque é burra, a pessoa geralmente tem muita inteligência, mas é porque o ritual que ela faz todo para se preparar para o trabalho é tão compulsivo, tão demorado, tão repetitivo, que realmente ela acaba se atrasando, né? E a pessoa também demora, tem um ritual imenso na hora de dormir, né? Então pode ser um sinal também de compulsão. E todas essas características se apresentam em todas as pessoas que têm toques? Ou algumas delas estão presentes em algumas pessoas que têm toques, outras se apresentam em outros tipos de pessoas? Ou elas estão necessariamente todas em uma pessoa só? Todas num caso só? Não, tem pessoas que podem ter, como disse, sinais atenuados de que não vai ser realmente um toque, né? Não vai caracterizar a doença, como falei, né? Não vai. Agora, se esses sintomas estão, assim, a maioria deles presentes, né? Tanto no pensamento obsessivo quanto no ato compulsivo, e que isso está prejudicando a vida da pessoa realmente, aí ela está com diagnóstico de toque, né? E tem um filme, eu não sei o nome em inglês, mas o título do filme em português
O Melhor é Impossível, com Jack Nicholson. Né? Nesse filme, o Jack Nicholson, ele tem o toque, é uma pessoa, o ator ali, que representa uma pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo. Quem já viu o filme vai lembrar agora o que eu estou dizendo, né? Quem não viu e quiser saber como que é a doença obsessiva compulsiva, assiste o filme que vai entender o que é isso aí. Né? Doutor, há fatores de risco que acontecem ao longo dos anos da infância que facilitam o desenvolvimento do toque? Tem sim. A criança tem um termo chamado ansiedade de separação. A ansiedade de separação é muito comum em algumas crianças porque é o excessivo medo, né? Com ou sem sintomas físicos. Tem criança que tem um medo excessivo, né? Medo de ficar sozinha com a pessoa estranha, com a tia que não está muito acostumada, ou com o tio, ou com o vizinho por alguma razão. Né? A criança que tem um pavor de ir para a escola, o pânico de ir para a escola, né? A não ser que seja com o pai, com a mãe ali, né? Que tem medo de ficar com o parente por um tempinho que os pais têm que ir a uma reunião, coisa assim, elas não conseguem ficar. Então, essas crianças que têm esse excessivo medo, ansiedade de separação, elas são mais propensas a desenvolver o toque lá na frente, né? Outras crianças que têm resistência para mudar ou para novidades, ou as pessoas um pouquinho mais jovens também, não necessariamente crianças, geralmente querem sempre o mesmo lugar, né, as mesmas coisas, os mesmos objetos, as mesmas pessoas, né, tem muito medo de arriscar coisas novas, então isso significa uma ansiedade alta, porque é importante lembrar, viu, Ale, de que o transtorno obsessivo compulsivo ele faz parte das doenças ligadas à ansiedade, à alta ansiedade. Né? A ansiedade, como falamos aqui no outro programa, a ansiedade é natural em todos os seres humanos, mas quando a pessoa tem uma ansiedade altíssima, então pode ser manifestada através da doença chamada TOC, né? A pessoa tem então uma certa aversão ao risco, né? Ela não consegue arriscar, ela é geralmente muito sensível, geralmente se a pessoa teve assim, muito perfeccionismo, uma personalidade perfeccionista pode ajudar, uma hipermoralidade, né? Também a ambivalência. Ambivalência é uma palavra em psicologia que significa a pessoa tem muitas 8 ou 80, né? Uma hora super triste, uma hora super alegre, uma hora quer muito, uma hora não quer muito. Então isso também pode ser fator de risco para que lá na frente possa vir a surgir o toque, né? Afinal de contas, doutor, o que pode ter ocorrido na vida de uma pessoa que pode ter produzido esse toque? Algumas experiências, né, desagradáveis que podem formar a base para desenvolver esse tipo de doença. Né? Primeiro, muitas resultam de experiências da vida que fizeram com que a pessoa sentisse medo e inaptidão para vencer dificuldades. A criança vive situações em que ela se sente realmente muito inadequada. As pessoas que vêm a desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo geralmente são pessoas muito sensíveis, né? E às vezes elas são colocadas, submetidas ao ridículo também. Então elas começam a ficar com uma insegurança, uma dor interna, uma vergonha, vamos dizer assim. Às vezes são crianças que foram muito depreciadas e que então se criticava qualquer coisa errada que a criança fazia, que é normal de uma criança fazer, né? Ela era excessivamente depreciada. Então a criança começa a desenvolver na sua cabeça a ideia, né, consciente ou inconsciente, de que ela tem que fazer tudo certinho, talvez tenha que repetir várias vezes para poder não ser criticada, né? Isso pode ter também uma marca, assim, pais muito depreciadores dos seus filhos, né? Às vezes as crianças são levadas a sentir muita vergonha, muita culpa, muito desvalor quando são destratadas na frente das pessoas, né? Às vezes a gente vê no mercado, ainda na fila do mercado, e vê uma mãe nervosa com uma criança no colo e outrazinha de 3 anos segurando pela mão. Claro, a mãe está tarefada, quem sabe está com problema conjugal e tal, mas não justifica. A criança chora um pouquinho porque, sei lá, está com calor, está com frio, está com um mosquito mordendo, ou está com dor de barriga, e a mãe impaciente. Para, cala a boca, eu não aguento mais de você, já te falei, para você parar com isso, tá, não te aguento mais. Mas, sabe, em público, né, cria vergonha na criança. A criança começa a sentir vergonha dela mesma, né? Ela é péssima, ela é ruim, por isso que a mãe está agindo assim. A criança não consegue raciocinar, não, minha mãe agiu assim, ou meu pai agiu assim, porque eles estão nervosos com algum problema na vida deles. Né? A criança não consegue analisar isso, porque ela é criança, né? Então, levar a criança a sentir culpa, vergonha, desvalor, faz uma base para poder desenvolver isso. Você sabe que as pessoas que desenvolvem realmente a doença obsessiva compulsiva, elas são muito inteligentes. Né? Os estudos mostram que são pessoas que têm a inteligência acima da média da população. Então não é um problema de inteligência, de falta de inteligência.
Não é uma imbecilidade ficar com os pensamentos obsessivos e não conseguir parar. É um transtorno que está fora do controle daquela pessoa. Então, são pessoas realmente mais inteligentes que a média. Elas têm consciência disso e por isso elas estão mais saudáveis, né? Então, essas causas, sim. Doutora, para terminar, já que nosso tempo está quase acabando, qual que é o tratamento para o toque? Se o toque é grave, se a doença está bastante grave mesmo, bem limitante, então tem que entrar com os medicamentos. Os psiquiatras são os médicos especialistas em tratar toque. Tem especialistas em doenças de toque, uma subespecialidade dentro da psiquiatria, pessoas que gostam de trabalhar com esse tipo de sofrimento, então se especializam nisso. A psicoterapia, em geral, os medicamentos podem ser usados, mas na verdade o medicamento só alivia o sintoma, o medicamento não cura, né? O toque. A psicoterapia cognitiva comportamental é usada com alguns resultados bastante bons, ajuda a dessensibilizar os sintomas, ajuda a prevenir os rituais, ajuda a interromper os pensamentos obsessivos. E existe no Brasil, existem alguns locais que têm serviços públicos para tratar o toque especificamente, como o Hospital das Clínicas de São Paulo, o ambulatório de toque, né? Na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro tem um setor especializado em transtorno obsessivo compulsivo. Então, as pessoas podem procurar esses locais. A orientação da família é importante também. E medicamentos fitoterápicos podem ser bastante úteis, com a vantagem de não ter efeitos colaterais, né, como valeriana para baixar a ansiedade, passiflora. E é importante evitar usar estimulantes como cafeína e chocolate, qualquer substância que tenha cafeína. E alguns tratamentos hidroterápicos são bastante calmantes, relaxantes, pode ajudar. E, finalmente, orar, meditar, pedir o poder de Deus e também grupo de ajuda mútua pode ser útil para o toque. Doutor, uma última perguntinha para o senhor. A gente, às vezes, até se enquadra em todas essas descrições e fica assim, será que eu tenho toque? É de se preocupar? Não, é como eu tentei falar, né? Quer dizer, em outro programa eu falei que todos nós temos uma ansiedade e as nossas ansiedades, como seres humanos normais, vamos dizer assim, elas se manifestam de formas diferentes nas pessoas. Então, algumas pessoas são mais perfeccionistas, quer consertar o quadro, quer lavar um pouquinho mais a mão, mas se isso não perturba o seu dia a dia da vida, isso não é doença, né? Tá ótimo, muito bem explicado. Para que você em casa não fique preocupado também. Muito obrigado, doutor César, mais uma vez. De nada. E o nosso tempo já se acabou, infelizmente, mas nos vemos na próxima vez. Até mais.